Bom dia, boa tarde, boa noite, que você fala com Rafael Ramos. Estamos em mais um podcast do SaúdeCast, sempre com meu amigo, parceiro de jornada de empreendedorismo, Tiago Pereira. Apresente a nossa convidada, Tiago. Valeu, meu grande amigo Rafael, host do SaúdeCast. Mais um episódio aqui para a gente falar sobre saúde. E hoje eu vou convidada muito especial, amiga de longa data. Vou convidar para que ela possa falar a doutora Camille Villefort, médica especialista em clínica médica, pós-graduação em medicina da dor, visão integrativa que valoriza autocuidado, autoconhecimento e qualidade de vida. Doutora Camille, seja bem-vinda ao SaúdeCast. Bom dia, Bom muito dia. obrigada pelo convite, tá? Espero que seja bem interessante. Claro, e já começo pedindo, né, que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, conte um pouquinho da história, como que a Camille entrou na medicina, como que foi o processo, né? Enfim. Eu falo assim que eu sempre gostei muito da área de dor, eu sempre tive muita curiosidade com essas questões assim, que não tinha muita resolução, mas de início assim, na medicina mesmo, especificamente, quando a gente faz o vestibular e tal, eu tinha certeza que era área de saúde. Eu comecei a fazer odontologia 6 meses, minha mãe é dentista. E aí, quando eu vi que eu tinha um conhecimento maior do corpo humano, eu acabei migrando para a área da medicina mesmo. Não, bacana. E como é que foi esse ponto que você percebeu? Falou assim, não, eu vou mexer com medicina. Você estava lá há 6 meses fazendo odontologia, falou assim, nossa, meu Deus, entendeu? Não quero só mexer com dente. Eu não quero mexer com dente. O que veio na sua cabeça? Que falou, ah, pelo amor de Deus. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que tem muita dúvida, né? Assim, na verdade, eu era muito boa nas matérias que tinham em comum com a medicina e as outras áreas de saúde, assim. Então, quando começava aquela introdução à odontologia, que era visitar consultório, olhar a boca e tal, eu falava assim, ai meu Deus, não é pra mim. Eu gostava mais da anatomia, que era o corpo humano inteiro. Especificamente para a região de cabeça e pescoço, eu achava assim, ai, tá muito limitado. Eu quero saber de doença, quero saber de coração, quero saber de pulmão, quero saber de um tanto de coisa que ali não vai me dar tanto retorno. E você foi para odontologia por conta da sua mãe. Foi, na verdade, uma dúvida minha com o incentivo dela, sabe? Assim, ela ficava assim, ai, vamos ver se você quer mesmo, porque também ficar pagando cursinho aí, sem você ter certeza, é meio complicado, né? Aí acabou que eu queria meio que entender se era isso que eu queria ou não. E aí chegou um ponto de você falar assim, né, eu vou entrar na odontologia, vou ficar 6 meses, depois você tem que fazer uma outra prova, ou você Tive já que foi fazer outra direto. prova. E como é que foi? Você passou de primeira? Não, foi assim, na verdade, quando eu estava na odontologia, eu fiz um vestibular, sem falar nada com ninguém, sem estudar. Eu disse, ai, vamos ver como que eu tô. Aí eu fiquei por meio ponto, porque a medicina é cruel, né? Medicina é difícil. Na UFOP. Aí eu falei assim, não, ô mãe, aqui, não dá mais, eu, sem estudar, tirei essa nota, eu quero ter a chance de novo de tentar mais uma vez. Aí eu acabei passando e foi isso. Aí eu não me arrependo, não. E você passou com bolsa integral ou você teve que pagar a faculdade? Não, eu fiz em Barbacena. Babacena? Ah, Aí foi. foi para particular, Uhum. mas aí foi a chance que eu tive de sair e seguir o rumo que eu queria. Você estava fazendo odontologia em BH, É na PUC. na PUC. Uhum. Aí vai para Babacena. Claro que um pouquinho da odontologia pega um pouco de medicina, mas aí de 5, 6 anos é odontologia ou 4? Na minha época eram 4,5. Acho Quatro e que meio. agora passou para 5. 5. Odontologia na época era 10 ou 12? Odonto, o quê? Era 5 ou 6 A anos? medicina, você Medicina, fala. desculpa. 6 anos, né? Seis, sempre foi Sempre foi 6. 6 anos. Uhum. Você ficou 6 meses, mais 6 meses estudando e foi mais 6 anos de medicina. Aí eu entrei na faculdade com 20, né? 20 anos, aí fiquei 6 anos lá. Depois fiz 2 anos Você formou de... muito nova. Ah, A tem gente média que... boa, né? A média. Aí, 2 anos eu fiz a clínica médica em BH, no Hospital Vila da Especializou em Serra. clínica médica, né? Aí depois eu fiquei curiosa com essa questão da parte de dor crônica. Achava que o tratamento de dor era muito, assim, muito pouco estudado.
Muito mesmo. Fiquei interessada também em cuidados paliativos, sabe? Essa parte de Uhum. clínica tem muito a ver com a evolução da idade, assim, no final da vida, Uhum, e fiquei na dúvida entre fazer paliativo ou dor, mas eu vi que eu gostava mais de dor mesmo. uhum. Dava muito plantão em pronto atendimento, e aí eu via que a gente apagava o fogo, mas não descobria a causa do incêndio, entendeu? E vamos falar um pouco da parte técnica. Eu sempre gosto de falar da parte técnica, mas de uma maneira mais lúdica, para que a pessoa que não tem um know-how para entender muito do assunto possa entender e a gente possa tirar dúvidas de todo mundo. Primeiramente, define o que é a dor, especificamente. Dor, não, senti uma dor, mas que doeu, entendeu? O que é Aham. isso? É como se fosse assim, a gente tem terminações nervosas na pele, né? Então, por exemplo, se você estiver andando e pisar no prego, então você vai ter terminações nervosas ali, sobem até a medula, né? Espinhal, e da medula espinhal ela sobe para o córtex, que seria o cérebro. Então, ali a dor ela é metabolizada em forma de uma emoção, Uhum. né? Então, tem uma sensação, e aí você entende o que que é dor. Essa é a dor aguda. Aguda, né? A dor crônica, ela já fica ali por um tempo se manifestando. Então, quando a gente fala que tem mais ou menos 3 meses que você está sentindo uma dor, ela já é considerada crônica. Então, vamos lá. Existem dois tipos de dores: a crônica e a aguda. Ou É, existem assim, do outras? ponto de vista de ser. Tem a subaguda também, que a gente não classifica, mas é assim, Entendi. aguda, subaguda, crônica. Exemplo, então agora nós temos uma bióloga, né, que é a Tatiana Santos Sampaio, que ela fez não sei se é um medicamento, uma injeção, não sei o que é, Aham. que pode fazer com que volte a regenerizar a medula espinhal, correto? Sim, Algo aí assim. seria algo, assim, as pesquisas dela estão bem recentes, mas ela está conseguindo vários resultados com pessoas que tiveram uma lesão, por exemplo, aguda, né? E aí parece que está com um grande resultado, e esses resultados, essas inovações, a gente fica bem animado, né? Uhum. Em tratar também a dor e, de modo geral, essas alterações neurológicas que dão muita sequela, né? Sim, nós vemos muito o mundo médico criticando a Tatiana. E eu vejo isso de uma maneira até positiva, porque é claro que vai sempre fazer com que os testes, que tem que ser, tudo tem que passar para ser algo muito Científico, né? científico, técnico, seja feito e concluído de maneira correta. A gente vê que no mundo médico tem muito essa questão do ego. Ah, ela conseguiu, não conseguiu, ela é bióloga, ela não é médica. Como é que você vê isso hoje em dia, Camila? Primeiro, assim, eu acho uma bobagem. Uhum, Isso de ego em qualquer área, eu acho que não acrescenta nada, sabe? uhum. Eu acho que você pode achar que você é bom em algo, Você quer mais lógico. café? Sim, por favor. Mas nunca deixar de acreditar e de entender que o outro também pode conseguir coisas interessantes, sabe? Eu acredito que se a gente fosse mais unido, de um modo geral, a gente ia conseguir vários êxitos aí em várias áreas. Então, Você estava explicando sobre a medula espinhal e a gente vê que muitas pessoas que param de andar, normalmente elas estão com um problema na medula espinhal, correto? uhum. Aconteceu alguma coisa na medula dela espinhal, quebrou, teve alguma ruptura. Não só lá, mas assim, tem disso. Tem disso também. Aham, Eu quero explicar de uma maneira mais lúdica, uhum, Camille, para que as pessoas possam entender. E por favor, eu não sou médico. uhum. Eu lido com médico, medicina. Não, Nós temos mas cursos de medicina legal que a gente gerencia, sim, mas fica à mas vontade. eu quero que você me corrija. Por favor, me corrija. Teve uma ruptura, teve um problema na medula espinhal, na vértebra, não sei o quê. A pessoa parou de sentir, parou de andar, mas ela também não sente mais dor nas pernas. Uhum. Pode acontecer dela não conseguir andar mais por conta da medula espinhal e de sentir dor. Então, a gente tem algumas coisas, assim, que a gente tem que considerar. Primeiro que é o nível de ruptura, tá? Uhum. Se é a nível da coluna cervical, se é a nível mais baixo. Então, isso depende muito. Porém, tem uma coisa, vou fazer uma correlação só para você entender, assim. O paciente que está mais acamado, vamos dizer, que está sem movimentação e etc., ele tem lesões. E ele pode ter alguns espasmos,
sabe? De lesão nervosa, assim, principalmente quando não tem a ruptura completa. Então, essa é uma questão, e a outra questão também, eu não sei se já ouviu dizer, do membro fantasma, já ouviu dizer Já. alguma vez? O membro fantasma é quando a pessoa tem alguma amputação, aquelas terminações nervosas ali, elas ficam, assim, meio que sem entender o que aconteceu. O corpo humano é bem, assim, surpreendente. Então, a pessoa começa a ter essas dores e entender que aquilo ali, aquele membro ainda tá ali. É. Então, é muito surpreendente, porque é uma questão neurológica também, mas é uma questão do cérebro, sabe? Eu não sou neurologista, mas assim, eu tô tentando te explicar o De uma que maneira mais lúdica. Eu sei, isso é muito complicado tentar fazer uma coisa ficar mais simples para o entendimento do ser Sim. humano básico, do civil, Sim, digamos mas, assim. por exemplo, aí na minha área de dor, falando mais de dor, por exemplo, a lombalgia. Por que a pessoa sente dor na região lombar? Vamos pensar assim. Tem várias causas. Eu Aí, sofro disso. Tiago pode contar melhor pra gente o que Nossa. aconteceu. É porque eu acho que é complexo, pelo menos assim, falando dessa dor lombar específico, parece que é um processo que vem se arrastando, né? Você começa a sentir um incômodo, você não faz reforço muscular, às vezes tem uma questão emocional, física acontecendo. Então, assim, na minha visão, eu vejo que foi vários fatores. Inclusive, até uma pergunta para você, porque nem tudo é dor física. Como que a gente explica os tipos de dores? Tem a dor física, emocional, mental, enfim. Eu vejo que existe o que aconteceu comigo foi como se fosse um processo inteiro. Tá mudando de casa, tá mudando de trabalho, tava viajando toda hora, não tá fazendo exercício, enfim. Tratar de dor crônica normalmente, ou no seu caso foi um episódio agudo, ou você já tinha há muito Não, tempo? já tinha Então já acontecido mais de uma vez, é vinha e crônico, voltava, né? Aquela É. situação. A gente tem que abordar isso tudo. Primeiro, questão de atividade física, porque quem trata dor crônica não pode ficar sem fazer atividade física. Sim. Essa questão de fortalecimento muscular é muito importante. Yeah. Então, vou focar mais na região lombar, porque foi o seu caso, Sim, tá? mobilidade também, viu, gente? Mobilidade, essa questão de mobilidade a gente também tem que entender. A questão do emocional é assim, quanto mais ansioso ou com um quadro de uma crise de ansiedade, uma depressão leve, algo que mude rotina, dificulta sono, mais dor. E quanto mais dor, ansiedade, depressão leve e às vezes moderada. Então, assim, a gente tem que olhar os dois lados, sabe? A dor emocional, que a gente fala puramente emocional, vamos pensar, ansiedade, depressão, elas podem trazer, por exemplo, uma dor de cabeça, né? A pessoa tá lá, chorou muito, tá muito preocupada com algo, ela começa a ter uma contratura muscular, né? Então, os músculos aqui atrás da região cervical ficam contraídos, a pessoa não dorme bem, não come bem, não bebe água. Ou seja, ela tá muito chateada e não tá prestando atenção como que o corpo dela está. Uhum. E com relação à dor crônica, região lombar, principalmente, a gente tá aqui conversando, entra a medicação, mas também entra como que você vive, a sua qualidade de vida, porque isso é muito importante, né? Não, muito Chega um interessante. pouquinho mais próximo do microfone, cara, que acho que é melhor. Eu sou meio baixinha. Se você quiser baixar o microfone, pode ficar à Tem vontade. como, assim, Tá, Isso. aí eu acho que fica melhor. mais pertinho. O que acontece, Camille? O assunto é muito interessante. Agora eu quero saber todo paciente, hoje o paciente vai até a Camille. Por que vai até a Camille? É porque eu tô sentindo dor em tudo. Eu tô com uma dor psicológica. Como é que a pessoa procura a Camille? Para que ele procura a Camille? Normalmente, são dores, assim, cada paciente é um, tá? Uhum. Eu tenho muito paciente de fibromialgia, tenho dor lombar campeã, cervical. Não, já tô aqui, já pegando o número. Aí tem as dores de membro inferiores, a gente pensa na neuropatia pós-diabética, Ah, legal. né? Assim, a questão da diabetes, assim, que quando tá muito pouco controlada, a gente tem que ver como que tá os membros inferiores, dá uma cãibra bem forte, então isso aí também eu tenho muitos pacientes. Dá de tudo. Na verdade, eu tenho até aqueles pacientes que fizeram tratamento de câncer
ou aqueles que estão fazendo e estão com dor, ou aqueles que depois tiveram uma doença controlada e aí eles estão em acompanhamento por sequela de quimioterapia, radioterapia e etc. Então, eu tenho uma gama, vamos dizer assim, a maioria são mulheres, né? Mas eu tenho pacientes homens também. Mas eu tenho tanto idosos de 97 anos, quanto pacientes mais jovens, aí na faixa dos 20 e poucos, aí ansiedade, etc. E o trabalho da Camila é medicar os pacientes? Claro que não. Nunca. Se fosse só medicar, eu acho que eu tinha largado meu diploma já, eu tinha entregado e ido embora. Não, na verdade, eu oriento e tento resolver, né? Lógico. Mas a minha percepção que eu vejo é que, por exemplo, no caso da dor lombar, tô pegando toda hora como exemplo, que é a Pode. mais comum também, né? Mas é muito fácil o paciente chegar num pronto atendimento e receber um remédio e ir embora. Então, ele fala assim, pronto, tô com a dor resolvida. Aí daqui 2 meses, volta de novo. Volta. Aí vai no pronto atendimento de novo, e aí só toma uma injeção lá e volta pra casa de novo. E aí, o que é a coisa mais importante que eu percebo? Que foi porque eu resolvi também fazer dor. O paciente, ele fica sem lugar. Ele fica meio que ali perambulando entre especialistas, mas ninguém acolhe 100%, sabe? Peraí, sei lá, o ortopedista falou que eu não vou operar. Ou porque eu sou muito idoso, ou porque eu não tenho condições, e aí no final das contas, o que eu vou fazer? Ele não sabe. Então acaba que eu que acolho esses pacientes, acabo dando medicação se precisar, acabo orientando, fazendo acupuntura. São várias técnicas, indicando para fisioterapia. O tratamento é multidisciplinar. Entendo, porque muitas vezes vamos ter uma explosão de ideias aqui agora. Imagina que a pessoa ela teve um trauma de um acidente ou algo parecido. Infelizmente, teve que amputar a perna desse paciente. Ele vai ter que passar por algumas coisas, por exemplo, físio, a questão psicológica, entendeu? Saiu do CTI, foi para observação, vai ser liberado, entendeu? É onde ele procura a Camille? Ou já procura desde aquele início ali? Pode ser, sim, uma opção. A verdade é, hoje em dia, eu optei por não estar atuando diretamente em hospitais, né, assim. Então, acaba que eu recebo mais no consultório os pacientes. Eu tenho algumas consultas domiciliares que eu ainda faço, mas menos. Mas, assim, é uma opção. Uma outra opção também seria o paciente aqueles que têm AVC. Por isso que eu te falei que não é só lesão medular que dá alteração de marcha, etc., né? De movimentação. Pacientes com AVC, eu acompanho, eu tenho alguns que eram do meu consultório e depois eu acabei acompanhando, sabe? Então, na verdade, o paciente, para me procurar, ele tem que começar a perceber que a dor está acima de 3 meses, seja uma dor de cabeça inespecífica. Chega, eu recebi o diagnóstico de fibromialgia e não sei o que fazer. Será que eu tenho fibromialgia mesmo? Eu tenho um problema na coluna, não sei o que está acontecendo, o médico falou para eu não operar, e aí? O ideal é sempre mais no início, porque mais para frente, a pessoa está convivendo muito tempo com aquilo ali e não está tendo qualidade de vida. E você investiga tudo? Você literalmente Investigo. pega a situação e fala, vou investigar essa situação aqui dessa pessoa. Eu não falo que é só em exame, mas eu escuto a história inteirinha. Qual Legal. médico você foi? O que você tomou? Minha consulta é bem demorada, porque eu falo assim, eu já trabalhei no SUS, a gente ia correr muito, né? Aham. E aí, depois que meu filho nasceu, eu resolvi ficar mais no consultório, porque aí eu tenho mais qualidade também, né? Claro. E em termos de comportamento, né? Porque é uma das coisas assim, eu vim da área da educação física, não tô atuando mais, mas ainda gosto de ler, estudar. Qual que é o fator comportamental desse processo? Assim, para você, o que que o comportamento aplica? Porque eu imagino que muita gente também chega com um problema, você vai investigar, e aí você às vezes vê que tem alguma questão comportamental ali. Como que você atua nisso, assim? Como que você ajuda essa pessoa? Assim, quando precisa, eu indico para psicoterapia também, que eu acho muito Legal, importante, tá? legal.
Mente, né? Mas, assim, tem a catastrofização, Hum, que a gente fala muito na área da dor, que é aquele paciente que não quer fazer nada ou já fez muita coisa, e aí acha que não vai melhorar, sabe? Porque tem disso também. Se a pessoa ficar muito assim, nessa sensação de, nada dá certo, eu tô vindo aqui não sei por quê, só pra você me falar que eu já fiz tudo, nossa, entendeu? Existe. A gente observa que quem tá mais empenhado em querer resolver tem um desfecho melhor. Então, mudar esses pensamentos automáticos também é importante, né? Porque a gente tem pensamentos automáticos sim, negativos. com certeza. Isso vem muito da ansiedade também. Então, esses pacientes com dor, lógico, eles estão o tempo todo hipervigilantes, tá ali sentindo dor. A gente fica mal-humorado sentindo dor. Nossa, você não consegue fazer nada. Nada. Ô Camille, quem é que deveria procurar você? De um modo geral, todo mundo que tem algo que está incomodando, assim. Eu trato também ansiedade. A gente vai falar que você me perguntou Uhum. sobre a Sim, cannabis, né? sim, sim. Então acaba que a cannabis está entrando nisso aí da área de ansiedade e tudo mais, mas eu acho mais específico para clínica médica e medicina da dor. Isso aí. Entendi. Então eu já tenho até uma pergunta Puxa já. pra, já Não, puxa pra a essa área. pergunta polêmica, porque o Ah, que que acontece? Ah, Hoje, assim, a gente vive num país muito conservador, no que dirá Sete Lagoas, é uma cidade conservadora. Como lidar com essa polêmica? A gente sabe que existem estudos, inclusive com o uso de o próprio CBD, né? Tem todo um benefício. Como que é essa lidar com os pacientes? Porque provavelmente vai ter pacientes falando, não, doutor, eu não quero usar isso aqui, não. Como que é a importância disso, na sua visão, pelo estudo que você já tem disso, o benefício para quem usa, e, por exemplo, como que é essa relação com o paciente, por exemplo? primeiro que, assim, eu comecei a fazer o estudo em 2021, Uhum, na Unifesp, aí online, porque estava na época da pandemia. sim, E aí eu tinha feito a inscrição, tinha visto algumas aulas e falei assim, será que eu vou mexer com essa coisa e tal? Mas assim, a gente tem muita curiosidade de tentar resolver o caso do paciente, assim, sim, de tentar ajudar de sim, qualquer forma. E eu tava ouvindo que tinha muito desfecho bom para dor crônica refratária, sim. né? Que a pessoa usou tudo e não E resolveu. nada. É, Mas aí chegou uma senhora no meu consultório, eu não vou esquecer porque era tipo final da tarde, com um papelzinho escrito assim, o nome de uma ONG, e falou assim: doutora Camila, eu quero que você me prescreva isso. Pá. E já era cannabis de uma ONG brasileira. E aí eu falei assim: gente, eu tenho que saber. sim, Então, assim, na verdade, foi como se fosse um estímulo para eu procurar saber mais sobre isso. E, sinceramente, voltando à sua pergunta, eu não vejo que as pessoas daqui não queiram usar. Na verdade, é o contrário. é mesmo, ó, Elas têm legal. a curiosidade de saber como que é o tratamento e tudo mais. E a questão que barra um pouco é o preço Sim, do tratamento, que ainda é um preço mais salgado, sim. porque agora a gente encontra em farmácias e você acha tal. que com a liberação da maconha isso vai diminuir bastante a precificação dela? Não sei, isso é uma coisa muito polêmica, né? Vocês estão entrando em assuntos muito Mas eu polêmicos. digo, eu falo visão de Rafael é mercado, polêmico, não nem questão de, é de ser business. polêmico, eu falo de visão de mercado. A produção e até mesmo a fiscalização encarece o processo. Mas tem que ser Tem fiscalizado. que ser fiscalizado. A medicinal, Sim, principalmente, e né? eu vejo que com a liberação, talvez, ou talvez não, né? Porque eu não sou apto à liberação. Para mim, sinceramente, Camille, eu acho que a minha liberdade termina quando da outra pessoa começa. Eu não tenho interesse de utilizar isso se não for se não for para uso medicinal. Para mim, eu não vejo interesse. Eu pessoalmente. Mas eu Também. também não vejo erro nenhum preconceito da pessoa usar isso. O uso recreativo, vamos falar, é completamente diferente do uso medicinal. Correto. Quando a gente pensa assim, do uso recreativo, você não sabe a procedência, você não A sabe o que dose, você né? está Não tem controle comprando. nenhum. Exatamente. Aí o que acontece? O uso medicinal ele é mais controlado porque a gente está ali pegando os compostos certos que eu consigo dosar
Então, eu faço uma regra, igual miligrama de medicamento, não é assim, solto, sabe? E aí, hoje em dia, a gente tem no mercado, assim, nas farmácias, óleos, né? Isso. E aí, a partir daí, eu faço o cálculo de acordo com a doença que a pessoa tem e também é individualizado. Tem gente que vai precisar de tantas gotas, tem gente que vai precisar de menos. Então, essa regulação no processo assim, de dosagem, saber o que tem em cada gota, isso é muito importante. Com relação ao uso recreativo, eu tenho que perguntar, principalmente nos pacientes jovens, se isso existe ou não. E como que a pessoa apresentou, se ela apresentou algum efeito adverso em seguida, tipo alguma psicose ou tem algum transtorno mental, porque a gente tem que tomar cuidado, sabe? Então, a partir dessas perguntas todas, o que acontece? Quando você começa o uso medicinal, o ideal é não ter o uso recreativo. Porque não vai fazer efeito, né? Não, aí vai ter o pico de O ação, pico de depois ação. cai de novo, e aí os sintomas podem piorar a ansiedade, sabe? Inclu- Eu ouço muito a questão da cannabis, o óleo de cannabis, para ansiedade, né? Sim, Ansiedade, crise de, como é que Ataque chama? de pânico. Ataque de pânico. Tem inclusive uma pessoa que eu sei que tem uma conexão com Sete Lagoas, que é a Mariana Maciel, que ela tem uma empresa que chama Tronos Brasil, não sei se já ouviu falar, Já ouvi falar. que produz esse Sim. material, acho que no Canadá. Sim. Eu vejo assim, é um mercado que vai crescer, porque eu acho que tem estudos, inclusive, que mostram que tem casos de depressão, casos de ataque de pânico, que nenhum remédio resolve. Às vezes, eu conheço algumas pessoas que fazem uso do CBD, só que, igual a Rafa falou, infelizmente, assim, como todo conhecimento do ser humano, precisa ser regulado, organizado, porque senão vira bagunça, né? E tem a questão também que são doenças refratárias normalmente, assim, autismo grave, Sim. epilepsia grave, Sim. a dor crônica refratária, e vai entrando nisso tudo aí. É interessante vocês falarem sobre isso, porque eu fico analisando o que era a maconha, a cannabis, e o que ela é hoje. Eu vejo muitas empresas sérias que trabalham com nanotecnologia, e querendo ou não, a maconha, vou usar a palavra certa, sempre foi. Tem cidadezinhas, Thiago, do interior, que as mulheres faziam chá de cannabis, de maconha, né? E era no todo mundo Peru, tranquilo. chá de coco, Aí, até que a polícia foi e falou assim: não. A mulher falou: mas senhor, isso aqui é uma planta que a gente faz chá há muitos anos, entendeu? E todo mundo tranquilo. Aí a gente fica imaginando, entendeu? Será que a maconha, na Mas é verdade, porque o a CBD é a cannabis, substância, né? É sim, é diferente. substância, É. mas porque ela encontrou na maconha. Sim. E o preconceito não está nessa erva, mas sim no uso e no tráfico que foi feito dela, entendeu? Que cria essa discriminação, esse preconceito com ela, entendeu? É aquela famosa frase, né? O remédio e a doença é a Por que o quantidade, né? fumo e o álcool hoje não é visto como ilegal? Porque legalizaram ele, correto? Sim, É por isso também que eu não. Você encontra fumo ainda aí, ó, ilegal, entendeu? sim. Mas não tem o mesmo teor e o mesmo peso do que a maconha. Claro que a maconha pode ser um medicamento, mas também pode ser mal usada. Você pegar um carro e dirigir, você pode matar uma pessoa. Da mesma maneira que o álcool faz a mesma coisa. Aqui, eu não estou protegendo a droga em si como droga, como uso recreativo. E, sinceramente, para mim, eu acho irrelevante. Mas para a medicina é importantíssimo, entendeu? E eu vejo muita gente deixando de usar isso por preconceito, Sim. por pessoas que utilizam isso de maneira errada, ou Sim. então ir recreativo. Eu nem sei se é errado ou não, entendeu? Fora do Brasil Mas tem muito. digamos, ilegal. No Brasil mesmo tem vários estudos também, até uso de psicodélico. A questão é que existe um limite. Eu acho que assim, a medicina, no caso principalmente as pesquisas, elas trazem organização, porque não dá simplesmente a pessoa usar, tem que ter tem toda uma ideia ali, um estudo. A verdade é que a gente pensa muito no uso oral, né? Na droga, falo droga, né? Mas no medicamento fumado, ou então em gotas e tal, mas já tem tópico. Sim. Já tem. Eu tenho um paciente que usa com pump intravaginal.
para dor crônica pélvica. Aham. Então, assim, é muito grande a gama de usos da droga, no modo geral, como medicação, existe e a gente vê que o pessoal melhora. Uma pessoa que estava usando, eu tenho uma paciente que estava usando morfina, Uhum. quando ela passa a fazer esse tratamento correto e usa esse pump vaginal, que ela tinha sequela de câncer no útero, então Nossa, dor, jovem, imagino. e eu consigo que ela fique sem dor, isso pra mim é um ganho absurdo. É uma pergunta superficial de um leigo. Hoje, a cannabis é um dos melhores medicamentos para dor? Eu não diria que um dos melhores, porque igual eu te falei, são vários, né? Uhum, Mas eu falo que para dor refratária seria uma opção. entendi. E até aproveitando, assim, que eu vejo que a dor é o objeto de centro, mas você sempre busca várias ferramentas, Sim. opções. Hoje no mercado, eu imagino que você seja. Ela é super tecnológica, viu, Rafael? Assim, deve Ela buscar gosta? muita, não. Pô, você vai cuidar da dor. A pessoa tá sentindo dor. Você deve Ela é pesquisar biohacker bastante igual essas você, coisas. Thiago. É porque o termo no Brasil não é bem visto. Na verdade, existe um termo fora do Brasil que chama Health Optimization, que é quando a pessoa busca otimização da vida dela, da saúde dela. Com certeza você deve ter. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você é pesquisador, você busca essas soluções para os seus pacientes, e se teve soluções que você falou assim, uau, olha que eu encontrei, sei lá, por exemplo, eu faço uso de luz infravermelho, deve ter alguma pesquisa que você achou, falou, nossa, que esse equipamento ajuda. Essas situações novas sempre vai ter, né? As novidades por aí. Eu, na verdade, eu tenho momentos, assim, vamos se dizer. Quando eu comecei a fazer acupuntura, eu falei assim, meu Deus, Diferente, isso né? resolve, sabe? É. Aí fui pro Rio Grande do Sul, fiz um curso mais na área pra dor mesmo. Uhum. Então eu já tirei paciente, por exemplo, de crise de dor no consultório com agulha. Não, legal. Então, assim, fiz uma sessão ali, e claro que não vai, a gente faz o tratamento todo, mas assim, naquele momento a pessoa resolveu. Aliviou, tirou com a mão, né? Eu quero entrar, desculpa te cortar. Pode? Eu quero entrar, Camille, no setor da medicina oriental, mas também entra um pouquinho na medicina moderna. Mas deixa ela Aham. responder primeiro Aham. isso aí, depois Finaliza. Não, mas pode continuar, pode falar, Vamos lá. de vontade. Tiago, vai aquela lá. pergunta que eu sempre gosto de fazer. Ozonoterapia. A produção ri, viu, gente? A produção ri muito aqui. Ozonoterapia. O que você acha do ozonoterapia? Olha, eu não uso. Não Eu usa? tenho colegas que usam. Eu já vi, assim, efeitos bons, por exemplo, de cicatrização de feridas, sabe? Uhum. Mas não cabe a mim entrar nesse processo, se é certo ou errado, da mesma forma que a gente está abordando as outras questões, né? Mas, assim, tudo muda muito rápido. Uma coisa que era proibida depois fica autorizada e etc. Então, o que acontece? A cannabis teve um momento que eu estava prescrevendo que o CFM mandou uma nota falando, olha, Não pode mais. não pode mais, que foi justamente próximo da liberação nas farmácias. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Isso eu acho que foi em 2022, eu não vou lembrar direito, tá? Mas aí, o que aconteceu? As ONGs não pararam. E aí, então, eu tinha o acesso à medicação através das ONGs. Então, os meus pacientes que estavam usando ficaram tranquilos. O tratamento seguiu. Passou um tempinho, já liberou uma nota autorizando. E tá até hoje. E tá na farmácia. Então, assim, né? Existe algum tratamento infusional do cannabis hoje? Não. Infusão, assim, que você fala, venosa, por exemplo? Venosa? Não. Não, né? Igual eu tô te falando, tem a forma oral, tem a forma tópica, tem a forma intravaginal que eu consigo em mucosa, tem também uns óvulos que colocam intravaginal, mas assim, poucos locais que tem a produção. Tem spray, que aí pode, por exemplo, quando a pessoa tá com uma crise de insônia mais forte, tem aplicação em spray. Eu tô falando só dos medicinais, tá? Uhum. E aí, a questão da
da maconha fumada, que aí seria para uso medicinal, é mais fora do Brasil. Aqui no Brasil, se você tiver a necessidade de fazer, por exemplo, um plantio para consumo próprio, isso é muito difícil de conseguir. Tem que ter habeas corpus. Aí, por exemplo, a pessoa tem que ter feito curso para saber como que extrai o óleo. É um óleo que a gente não sabe 100% qual é a quantidade da medicação que tem ali. Porque a gente fala muito do CBD e o THC, mas tem outros fitocannabinoides na planta. Então, toda vez que a gente tem... É muito grande, assim, Vamos resumir, porque eu sei que acaba que vai ser um podcast só falar de maconha. O Thiago mesmo que era um grande usuário, agora parou, né, Thiago? Não, mas o Rafael ele sempre solta as perguntas assim. Mas aqui, Na verdade, não é, viu, gente? Não é. Tá bom, É outra história. uma outro pergunta podcast. simples. A maconha, as pessoas vão falar maconha, cannabis, gente, cannabis, o cigarrinho do capeta, igual o pessoal gosta de falar. Qual é a função dele no corpo humano e por que ele é tão bom para dor? Tá, a gente tem duas questões aí. Vamos falar dos compostos mais utilizados, que aí é o CBD, que é o canabidiol, THC, tetrahidrocanabidiol. Então, o que acontece? O CBD, ele tem a função de dar um relaxamento. Então, é depressor do sistema nervoso central. Igual aí o álcool, vamos falar assim. O THC, ele já dá aquela euforia, tá? Então, quando a pessoa usa no fim recreativo, dependendo da dosagem, etc., do que tá ali, que eu não sei, né? Cada um vai responder de um jeito. Agora, Roleta russa. na dor, ela age como uma analgesia, tá? E sem falar, que eu vou ter que responder meio cientificamente, só para você entender. A gente tem um sistema endocannabinoide nosso. Sim. Então, a gente tem receptores de canabinoides no nosso corpo. Então tem uma maconha no meu CB1 corpo. e CB2. Tem um receptor, né? Que chama anandamida, que foi descoberto na década de 90 por um cara que era israelense, quer dizer. E então ele era farmacêutico, pesquisou, e a partir dali que cresceu muito a pesquisa sobre essa área, sobre as funções. Então, o sistema endocannabinoide ele é interessante para regular emoções, regular a questão motora nossa, sono. Então, acaba que depois que descobriram que é um sistema, igual a gente pensar sistema circulatório, sistema nervoso, então aí que a coisa foi crescendo. Por isso que tem muita pesquisa. Lá fora, Estados Unidos, países de primeiro mundo, na Europa, Austrália, Nova Zelândia e tal. O que vai acontecendo? Todo mundo já usa há muito tempo. Agora, os estudos aqui no Brasil são poucos. Então, quando eu começo a estudar, ano passado eu fui em congresso e tal, congresso brasileiro muito bom. A gente tem que... Eu ainda estudo muito inglês. Porque eu não vejo muita coisa muito, né? aqui, porque é muito novo. Sim. Existe o preconceito também muito forte aqui no Brasil, né? Ou você não vê assim? Eu não vejo no consultório, aí é que tá. Eu Mas vejo que as bom, perguntas as pessoas isso. me perguntando. Eu tô te falando, essa paciente minha de 97 anos, ela tá usando. E tá bem. Eu acho eu acho que no Brasil é uma coisa mais privada. Eu acho que as pessoas não ficam falando, que é um pouco polêmico, mas as pessoas procuram, porque sabe se é uma solução. Se fosse uma solução, fosse Rafael, é a solução para sua ansiedade. Cara, você ia atrás. Você é milambuz na droga. Não, mas não é droga, não é droga. Gente, o podcast é diferente, gente, tá? No final, CBD, existe substância. Continua sendo droga. Mas só aí que uma tem droga... muitos medicamentos que são considerados drogas. Só que, né, são considerados droga. A questão é tudo da dose. Né? É tudo da dose. Medicamento é uma droga. Entendeu? E tem que entender isso mesmo, medicamento é uma droga. Sabe, mas a gente precisa Pessoal, ter um certo cuidado aqui no podcast. Sabe quando você vai na farmácia e você compra dipirona? A dose. É droga. Sabe quando você compra... O Thiago gosta muito daquele remédio, mas que tá da Lafil, né, Thiago? É droga. Do mesmo jeito.
Entendeu? Deus. Do mesmo jeito. Vamos pegar Camila, leve, gente. Saúde Camila. Cash é sério. Não, mas isso tudo é saúde. Tudo é A saúde. questão que eu acho interessante, assim, Uhum. que é bom abordar de modo geral, é todo paciente que tem aquela dependência, por exemplo, com benzodiazepínico, clonazepam, Sim, sim. Rivotril, etc., É. derivados, eles não têm aquela sensação que tá usando alguma coisa que tá dando dependência. Sim. Mas aí no consultório, quando eu tento retirar, ou eu falo, essa dose aí não dá, você tá usando dose maior do que Cria pode. sensibilidade, Mas né? será que a maconha não pode ser um substituto mais? Sim, eu uso isso, eu faço isso, mas não só com a maconha, tá? Porque tem outros medicamentos que a gente consegue ir modulando isso aí pra regular o sono, pra pessoa não ficar tão dependente. Então, como peraí. se fosse um- Esse, é como esse se é um fosse grande um- corte, Thiago. Agora, sério. Então, é sério, olha que legal. Então, você é viciado em Rivotril aí, seu drogado. Sem vergonha. No Tô último brincando, tô episódio, o brincando. Luiz falou sobre isso. O Luiz da Sete Formas, ele veio e Aham. falou Aqui, ó, sobre isso. Rivotril, eu tomei estalopram. Claro que não gera uma dependência muito grande, igual os outros tarjas pretas. E eu vejo que muita gente quer parar, porque tá fazendo mal para a saúde dele, e não tem nada, porque as pessoas falam muito que a maconha, ela é uma coisa mais orgânica, meio que homeopática, ou estou errado? Não, não é homeopático, mas ela vem de uma planta, né? Uhum. Então, é um medicamento fitoterápico, vamos dizer Uhum. assim, vem da planta. Mas, voltando ao assunto, sim, tem jeito de desmamar desses outros medicamentos, inclusive dos medicamentos para dor, a gente diminui muito o acesso a opioides, tramadol e etc. E a gente também faz a combinação desse tratamento com mudança de comportamento, atividade física, entendeu? Tudo é bem orientado, não é uma coisa só, não é um milagre. Isso que fique bem claro. Quando é que a gente vai começar a ver aqui no Brasil, na sua opinião, se você acha que vai acontecer isso, a gente encontrar, da mesma maneira que a gente compra dipirona, paracetamol na farmácia, a gente comprar medicamentos que venha o canabidiol como dentro no rótulo, que você acha que pode acontecer aqui no Brasil? Olha, a gente já tem isso, mas aí é controlada a receita, né? Uhum. Com um controle mais rígido, assim, o médico que prescreve, etc. Acho que tem que ser assim. Uhum. Porque se for muito solto também, aí o paciente vai achar que, eu tô sentindo mais dor hoje. Aí ao invés de tomar, por exemplo, um analgésico, uma dipirona, vou aumentar as gotinhas aqui. Não é assim. Sim. Mas aí a pessoa pode ficar. Não, aí tem a diferença. Eu vou tentar te explicar, porque não tem jeito de não explicar, né, como que A pessoa- funciona, porque as Não, mas perguntas por são favor. muito... assim, ó, o CBD, ele é mais tranquilo. Aí tem CBG, tem outros aí. Então, ele não dá tanto essa dependência, que é normalmente onde eu começo, tá? O THC é mais difícil, porque É o que dá THC que dá a as questões onda. alucinógenas e etc. Então, o que acontece? A gente tem sempre que investigar se o paciente tem algum transtorno mental familiar, ou se ele já teve alguma esquizofrenia, alguma questão de psicose, questão de bipolaridade, ou se usando a droga, se já teve alguma coisa, se é um usuário, isso também influencia. E a questão do THC, eu começo em caso refratário mesmo. Entendeu? A dosagem mais, assim, maior. Pode acontecer? Pode. Só que, por exemplo, no Brasil, a gente não tem acesso a esse medicamento nas farmácias. Só o THC, por exemplo, uma dose maior. A gente tem acesso às ONGs e aos importados. Por exemplo, produzido lá no Canadá, nos Estados Unidos e tal, e traz para o Brasil. E uma pergunta, qual que é o foco dos pacientes para o CBD e para o THC? Existe uma diferença? Por exemplo, ataque de pânico, pessoas que chegam lá, existe uma diferença do uso? Sim, no geral, o CBD sozinho, isolado, ele é muito utilizado principalmente para crianças autistas, né? Assim, Legal. que o THC ele seria um pouco prescrito, assim, que não poderia ser prescrito, porque tem muitos efeitos aí. Sim. Inclusive, só para deixar claro, tem estudos, né? Assim, os psiquiatras podem falar melhor do que eu, e neurologistas, etc.
sobre o uso da maconha na adolescência, infância e adolescência, desencadeando esquizofrenia. Então, pelo THC. Então, assim, é mais o canabidiol puro, isolado. Quando a gente fala da dor, aí passando para a dor, eu gosto muito de usar o extrato, porque o extrato ou o full spectrum, que ele tem mais coisas da planta, não é só isolado. O THC é bem pequenininho, um protege o outro, um efeito do outro. Então, o THC sozinho você nunca vai usar, você vai usar o CBD numa dose 1 para 1, 1 para 2. É assim, 2 para 1, a gente vai usando. Gente, tem toda uma medicina por trás. O trem A pergunta que não quer calar. O canabidiol, ele gera dependência? Ele pode gerar, assim, não tô falando assim, no geral, quando é uso recreativo, a chance é maior. Quando se tem o THC a gente tem que ficar mais de olho. Claro que os meus pacientes que usam essas medicações, eu tô sempre assim, telefone, olhando, se mandou mensagem, quando tá ajustando a dose, eu fico bem em cima, tem que ser o acompanhamento. E aí, que bom que a gente tem a receita para compra, que aí ele tem que ir em mim para comprar. Sim. Então, eu tenho ele bem perto, sabe? Então, assim, nunca aconteceu nenhum caso na minha clínica, porque eu fico bem de olho. Vamos imaginar o futuro, vamos ser futuristas agora. Vamos imaginar um problema que eu posso ver na utilização da maconha, mas também onde tem problema vai ter o benefício. O que eu vejo no futuro, 2050, 2030, 2040, é liberação da maconha. A separação dos óleos, aquilo que é o que você que tem qual que é o simples que você falou, o mais básico? O CBD. É CDB, e tem o outro que é o THC. O THC. O que eu posso ver é que o CDB vai ser uso medicinal muito forte, o outro também vai ser, o THC também vai ser para uso medicinal, mas as pessoas vão utilizar o THC para tráfico. Você não vê muito isso? Porque é uma coisa que é alucinógena, que as pessoas vão querer ficar doidonas. Mas é diferente, cara. Assim, não, eu tô falando que vai ser, pode ser o dose. futuro. Eu tô falando, esqueça tudo isso. Eu tô falando Mas se a sociedade problema. for escapista, eu acho que assim, acho que tem um problema da sociedade como um problema da sociedade como um todo. Mas a maconha deixa de ser algo... Mas eu acho que vai ter outras coisas até lá, provavelmente outras coisas mais fortes. Mas já tem várias coisas. Tá, vamos lá. Eu gosto muito de falar uma coisa que eu comento muito no consultório sobre dor. Eu vou chegar no ponto que você tá falando. A dipirona nos Estados Unidos é proibida. Eu não sabia. Então tá, se você for lá para os Estados Unidos procurar uma dipirona, não tem. Se você trouxer do Brasil, levar do Brasil para lá, seria um tráfico? Sim. Lá é paracetamol, tá? Então, isso sempre vem, essa dúvida. Será que isso? Será que não sei o quê? Mas vamos tentar fazer o certo? Vamos deixar para lá o povo que vai fazer errado. Isso. E se a gente seguir o caminho certo e tentar ajudar, que eu acho que é o fundamental... Sim. A minha consciência tá tranquila. Tô deitando ali na minha cama e tô fazendo bem para os meus pacientes. Entendeu? Perfeito, ótimo. É muito bom. E conversando com você, algo técnico, as pessoas até começam a ter um preconceito menor com o uso do cannabis. Eu falo que vai ser um trabalho político e também de conscientização sobre o uso da cannabis como medicamento muito forte e que já deveria existir, entendeu? O que acontece é que hoje o tráfico no Brasil, a violência, ela é muito grande. E um dos maiores incentivadores disso é a maconha, é a droga. Entendeu? Eu acho que tem outras drogas aí mas por trás. Mas é porque eu acho assim, o nosso assunto aqui é saúde, então o que importa é só CBD. Pronto. Eu já vou puxar outro assunto agora que eu quero saber um pouquinho sobre visão integrativa, como que você vê isso, assim, dentro dos seus casos médicos, pessoas que se transformaram, um pouco do que você vem fazendo nesse trabalho de dor. Eu queria que você compartilhasse essa visão sua integrativa do corpo, né, que você falou lá no início, que você gostava muito de ver sobre a questão do corpo humano, e exemplos assim que você viu, além desse exemplo dessa velhinha que você contou, outros. A velhinha é maconheira, não, né? Não, ela não é maconheira. Ela tá usando a cannabis, assim, né, do fim medicinal. O Rafael é sempre um piadista. Mas enfim... o que acontece? Dessa maneira as pessoas conseguem entender melhor, Thiago. Sim, pode falar
falar abertamente, na verdade, quem usa maconha, definir o termo como maconheiro ou não, né? É só o jeito de falar, mas na verdade o fim que, O né? fim é o preconceito e a É. visão que as pessoas têm, igual você acabou de ter. Você entendeu? Vamos pro próximo assunto Mas agora. assim, eu acho que quando as pessoas começam a ter um autoconhecimento e olhar para si de uma maneira mais assim, interna mesmo, sabe? E ver o que que atrapalha, o que que ajuda. Por exemplo, eu vejo muito questões familiares no consultório. Sim. Ah, eu fiquei com crise de dor tal dia, minha fibromialgia atacou porque eu tive uma briga com minha irmã, não Nossa. sei o quê, no meu trabalho. Então, assim, essa questão de tentar entender a si mesmo, tentar ter o autocuidado, porque eu acho que quando você tem o autocuidado, você meio que respira e fala assim, peraí, esse assunto me diz respeito, não diz respeito, porque o paciente com dor ele já vem com o estigma de que ninguém acredita na dor que ele tem. Então, assim, a pessoa que não sente, que tá sem dor, ela chega e fala assim, ah, isso aí é besteira sua, toma um remédio, por que que todo mundo melhora e você não? Então ele vai ficando cada vez mais quieto na dele, sem ter aquele apoio, sabe? Então, assim, o autoconhecimento, práticas de... Eu gosto muito de yoga, né? Eu te falei. Já tem um tempo que eu faço. Relaxamento, meditação. A gente tem tanta coisa boa para fazer. Aí eu pergunto, você tem hobby? O que você gosta de fazer? Porque isso vai aliviando e mostrando que nem tudo na vida gira em torno da doença. Às vezes você tem um diagnóstico e você pensa só naquilo. Ai, meu Deus, eu tenho isso. A doutora Carmen me falou que eu tenho fibromialgia e aí eu vou começar a tomar remédio, eu não vou melhorar nunca. Não, tem controle. É igual uma pressão alta. Ah, uma pressão alta ali, eu vou lá tomar um remédio, vou fazer atividade física, sabe? Então, isso eu gosto muito de falar porque tem opção, tem várias coisas para fazer. A vida não acabou. Tem tratamento. Então, hoje, para você, o melhor medicamento é o exercício físico. Ele é um grande medicamento, né? Vários estudos de dor crônica, o exercício físico ele tem que entrar. E as pessoas aceitam bem, porque normalmente quando a pessoa pensa em dor, ela já pensa diretamente em medicamento. Eu falo em visão macro. E como é que é a aceitação de você falar com um paciente que, exemplo, é obeso e tem problemas de fibromialgia, dores crônicas, dores no joelho, e ela não quer fazer exercício, ela só quer medicamento. Como é que é a mudança da mentalidade desse paciente com a Camille? Então, tem os dois lados, né? Eu atendo muito paciente que quer muito a medicação, que é aquela pílula milagrosa e o efeito rápido, que infelizmente não existe. E tem também aquele viés daqueles pacientes que não querem medicamento nenhum. E aí buscam mais a acupuntura e tal, aí aceitam um pouco a cannabis, mas assim, esse paciente obeso, eu te falo que eu tenho muitos pacientes assim. E aí eu falo sobre peso, indico um endócrino, sabe, para fazer tudo em conjunto. Mas nunca é só, por exemplo, atividade física. Então, se dependendo da dor, eu já começo uma medicação e aí ao mesmo tempo eu oriento, ó, tantos minutos antes da atividade física, fisioterapia normalmente. Você vai tomar essa medicação para fazer efeito você conseguir fazer, sabe? A gente vai tentando, cada um é um, mas assim, no modo geral, eu vou tentando fazer com que essa pessoa fique mais ativa. Não, E no final, de uma consulta para outra, tem uma melhora grande. Só que assim, não vai, às vezes a dor é assim, ela não vai melhorar rapidão e depois só. Não, às vezes ela melhora um pouco, aí estagna um pouco, aí melhora mais um pouco, estagna um pouco. É assim, é contínuo. Com certeza. Eu vivo isso com a lombar, assim. Você vai virar Treino meu semana paciente. toda. Não, eu já eu tô tenho aqui muita já. dor no lombar, mas é do boxe. De tanto mexer no quadril, virar, me dá uma dor no lombar. O quadril. A questão da mobilidade é uma coisa muito importante. Assim, depois que eu comecei a fazer mobilidade todos os dias na academia, qualquer atividade que eu faço tem que fazer mobilidade. O yoga Nossa, ajuda muito mudou isso. muito, assim. Camille, para as pessoas que sentem dores hoje, tanto dores psicológicas, dores físicas,
Porque nós sabemos que toda dor é tanto física como psicológica, né? Não tem muita. A diferença tá na forma da explicação para a pessoa entender melhor. A pessoa, ela vai procurar a Camille para quê exatamente? Para ter mais qualidade de vida. E chegando lá, o que que ela vai encontrar? Ah, ela vai encontrar acolhimento, vai encontrar orientação, e uma pessoa disposta a entender por que que essa dor persiste. E a solução dela vai ser medicamentosa, vai ser em cima de exercício físico, vai ser somente a cannabis, vai ser um medicamento que ela encontra na Tudo, farmácia. né? Depende. Você falou até dos tratamentos de infusão e tal, que nessa área não tem, mas assim, tô falando assim, eu tenho tratamento com toxina botulínica para dor, sabe? Então, a gente tem muita coisa aí. Os médicos intervencionistas, acaba que às vezes eu encaminho para colegas esses que fazem os bloqueios em bloco cirúrgico, porque essa área é uma área muito ampla. De um modo geral, o que eu vim aqui também falar e explico para todo mundo que está em casa também, é que tem jeito da gente tentar tratar de um jeito sério e que a pessoa vá melhorar, né? Porque o que eu percebo é que ninguém tem uma orientação certa. Muitas das vezes vai na farmácia, compra um anti-inflamatório e vai embora para casa. Isso. Ou toma uma injeção e vai embora para casa. E aí a gente não sabe, essa pessoa realmente poderia estar tomando esse remédio? Ela não tem um acompanhamento certo. Eu vejo que o brasileiro em si, ele não sabe a diferença do dipirona, do paracetamol, do Buscopan, entendeu? E o básico do básico para dores. Ah, tô sentindo dor, vou tomar um paracetamol. Tô com febre, paracetamol. Eu tô sentindo dor, dipirona, anti-inflamatório. Que tipo de anti-inflamatório? Por que que eu tô tomando isso? E essas informações são importantes, porque são drogas, como a gente está falando, são drogas que elas podem causar dependência, gastrite, úlcera, Sim. entendeu? Problema renal, Problema fígado. renal, fígado, porque você vai começar a congestionar, deixar muito mais pesado o tratamento, o seu organismo. E, pô, a pessoa pensa, eu tô me medicando demais, que eu vou parar? Vou parar de medicar. A farmácia é um vilão. A farmácia, da mesma maneira que ela pode ser hoje business, mercadológica, eu digo farmácia tradicional, ela também salvou vidas. Tudo, ambas têm lados positivos e negativos. Sim. Da mesma maneira da cannabis, entendeu? De outros medicamentos, chás, que igual o Thiago gostava de tomar e hoje não toma mais, graças Não, a Deus. gosto de tomar um chá. Gosta? Chá de melissa, chá de maracujá, Erva são muito boas. cidreira, muito bom. E é interessante, Camille, que tudo isso é, depende muito da forma que a sociedade vê como ética e como moral. No Brasil ainda, a cannabis, a maconha, ainda ela é muito desmoralizada pelo uso indevido dela, pelo uso que as pessoas utilizavam, pela forma que a segurança vê também. E como quebrar isso com o tempo, entendeu? É com tecnologia, é com estudo científico, é a diferenciação do que você acabou de falar das siglas aí, que eu sempre esqueço, me perdoe, para que as pessoas possam entender melhor da utilidade da cannabis para o bem e o tratamento da dor e da ansiedade. Eu tenho vários estudos no TEA, né, para crianças com autismo, que a cannabis ajuda demais, muito, 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 muito. E são estudos que eu vejo muito na Inglaterra, nos Estados Unidos, muito na Europa, nos países do primeiro mundo. Por que que a gente não copia isso desse pessoal, Camille? Na sua visão? Mas eu acho que não é. Assim, a saúde, no modo geral, não é uma cópia em si, Uhum. sabe? Eu acho que é assim, tentar ver se os estudos estão corretos e tal. É aqui no Brasil é outra população, mas a chance de dar muito certo comparado lá com aqui é muito grande. O que que eu vejo? A gente sempre estudou, o médico estuda, a maioria dos artigos são em inglês, né? Então, dependendo da área que for, a gente sempre busca atualização. Bom, já que você está muito interessada, eu vou falar isso aí depois, falando assim, depois vocês veem. É porque, assim, quando eu fiz esse curso da Unifesp, tem toda uma história por trás aí, e as pessoas responsáveis por esse curso, no início era um padre, chamava Padre Ticão.
e o Dr. Elisaldo Carlini, que é médico. Então, os dois juntaram com essa força para ter o tratamento daquelas crianças autistas que as mães não conseguiam, assim. Então, foi a igreja, junto com a ciência, Que incrível. por trás dessa coisa no Brasil, em São Paulo, e aí que eles foram ajudando essas mães. Então, me fala, se é uma coisa boa, por que não usar, né? Concordo. Concordo, é incrível, tá vendo? É uma história que eu Pois é, ué. nunca iria passar na minha cabeça. Nunca imaginou que Nunca poderia imaginei. ser. Mas é porque acho que quando une a ciência, acho que o principal objetivo é a melhora das Eu penso, pessoas. Thiago, que tem muito assunto para falar com a Camille Não, em com pouco tempo. certeza. Nós temos que Não, chamar a já Camille aqui de passamos de novo. uma hora. Nós temos que chamar a Já Camille de passamos de uma novo para a hora. gente poder falar sobre essas outras Não, situações. esse tema em específico, a gente tem que fazer um podcast só disso. Só disso, né? Porque o Rafael gostou muito do Não, assunto. eu né? gosto, porque eu brinco, porque eu acho, Camille, que a forma mais fácil das pessoas aprenderem são com humor. O humor faz com que as pessoas captem melhor as coisas. Você fala, a senhorinha é De forma maconheira, entendeu? pedagógica. Ah, mas é pedagógico, o humor é pedagógico. O humor é uma forma de melhorar a dor em alguns pontos, até Sim, física, sim. entendeu? Sim. Tá vendo, Thiago? Eu tô aprendendo com a doutora. Não, a gente sempre aprende. O bom do podcast aqui é que a gente sempre aprende, os assuntos são sempre. Mas para finalizar, esse para a gente assunto trazer ela de específico. novo aqui, ó, faça as perguntas padrões que a gente sempre faz no final do podcast, por favor. Então, a gente chega na reta final, a gente gosta sempre de ouvir do convidado o que para você é saúde, com uma dica para as pessoas para melhorar a saúde dentro da sua visão. E aí, uma mensagem final, suas redes sociais. Um livro também, né, Thiago? Um livro também, a gente faz isso no Imparável Cast, a gente vai colocar agora também no Saúdecast um livro para a pessoa falar no final, sabe? O que é saúde? O que é saúde? Uma dica para as pessoas para melhorar a saúde e um livro. Nossa, peraí que o livro eu vou ter que... Pode pegar uma colinha, não tem problema não. Não, eu só não sei o nome inteiro, porque é enorme. Ele é enorme de grande o livro ou um Não, título que é O grande? título. O Rafael não é muito fã de leitura, não. Eu amo leitura, Thiago. Eu leio muito, mas eu Brincando, leio meu muita amigo. Que tô coisa. brincando, meu amigo. Peraí, deixa eu ver. Inclusive, eu tenho uma paciente que pegou o livro emprestado e não devolveu. Opa, já anota o nome aí. Já bota na conta dela. Na próxima vez, ó, minha querida, esse livro foi Não, R$300. eu tenho outro paciente que ele fala assim, que o livro, ele depois de um tempo, que depois que você leu, ele não tem dono, né? Ixi, E aí ele sai por aí na mão de um tanto de gente. eu gosto de emprestar. Tem alguns. Tem um que eu gosto muito, eu sempre falo. 4 Hours a Week, do Tim Ferriss. Maravilhoso. 4 horas pro seu corpo. Quando eu li em 2 dias. O livro tem mais de 500 páginas. Ele mostra exemplos que ele fez, assim, do corpo dele. Que ele testou, que aumentou a testosterona, que mudou a vida dele. Eu vou achar ainda, esse seu é interessante, mas assim, eu vou achar ainda o livro aqui, mas assim, a dica que eu daria para todo mundo é olhar para si mesmo, Olhou pra lá. sabe, assim, para ter mais saúde é importante olhar para si mesmo, O cuidar de microfone, você pode falar, mesmo. fala, gente. Aí. Quer falar de mim? Olha, pode falar, vai lá. Então, a dica que eu dou na área de saúde é sempre olhar para si mesmo, porque eu acho que quando você cuida de si, tudo floresce. Às vezes, no mundo que a gente está, todo mundo com ansiedade, etc., a gente não presta atenção no corpo. Não tem um tempo para relaxar, né? Para descansar, não vê os sinais. A dor sempre é aquele sinal que algo está acontecendo ali de errado. Então, cuidar de si, eu acho que é o fundamental. E o que para você é saúde? Assim, para as pessoas que estão ouvindo, é viver sem dor? Sim, também, mas para mim, saúde é qualidade de vida, de um modo geral. É ter esse momento com os amigos, família, fazer o que você gosta. E não só pensar em doença, né, gente? A gente tem aí um momento de lazer, relaxar. Então, isso para mim é saúde. Ah, legal. Eu lembrei do livro Sociedade do Cansaço. É interessante esse assunto. Eu não sei o nome, mas é da Leila Ferreira, uma antiga jornalista da Globo. Acho que eu já ouvi falar Leila dela. Ferreira. Leila Deixa eu ver Ferreira. aqui, que eu acho que eu vou Falando achar sobre a agora. vida, né? Minha internet não tá pegando aqui. Não? Deixa eu...
Leila Ferreira. Leila Ferreira. Achei. É A Arte de Ser Leve. Ah, legal, legal. Esse livro é muito interessante, porque quando você começa a deixar as coisas fluírem, acontecerem com mais calma, tudo Fluindo, né? Sem vai controle, fluindo né? com mais leveza. Ah, legal, legal. Excelente. E se você, redes sociais, como que o pessoal te Eu encontra? tenho um Instagram que é doutora.camille com 2 L's, Villefort com 2 L's, temudo. E ali eu posto várias dicas, várias orientações sobre tudo, né? Da área da saúde, um pouquinho da minha vida também, mas assim, mais da área de saúde mesmo. Tá? Vou encontrar muito assunto sobre a cannabis. Eu, assim, especificamente da cannabis eu não falo tanto no Instagram, né? Mas assim, tem alguns assuntos também. Fiquei muito curioso, porque não, agora é sério, ô, Thiago, um dos mercados que mais crescem no mundo é da cannabis, Com por Tá sinal. certeza. crescendo muito. Existem Muito. muitas pesquisas aí, inclusive de psicodélicos. É um mercado americano, tá? A gente já busca, a busca por, assim, que nem a Camille falou do autoconhecimento, a busca por a gente ter a nossa melhor versão. Então, É. enfim, tem que ter outro Vamos podcast. finalizar esse doutora podcast, Camille, que é muito assunto. Camille, se prepara para você falar sobre Ai, meu cannabis. Deus. Um assunto só sobre isso, Tá. né? Só chamar, então. Dê o nome aos bois das senhorinhas que estão utilizando da ervinha do. Tô brincando. Ô, gente, muito obrigado. Desculpe pelas brincadeiras. Foi um prazer estar aqui com a doutora Camille, com o meu sempre sócio, Thiago Pereira. Se eu não puder zoar ele um pouquinho, não tem graça. Não tem graça. Obrigado por pouquinho. mais um podcast do SaúdeCast. Encontramos vocês no próximo episódio e fique ligado no episódio da Camille, que nós estamos falando muito sobre dor e muita coisa interessante. Um grande abraço e até a próxima. Até. Valeu.